Caríssimos irmãos e irmãs, nos 2 domingos anteriores, o Evangelho sempre abordava a aparição de Jesus junto aos discípulos e as dificuldades que os discípulos tinham em reconhecer Jesus ressuscitado. Hoje, neste 3º domingo da Páscoa, também percebemos algo semelhante. É Jesus que se faz presente no meio dos discípulos e as dificuldades que eles apresentam para perceber que é Jesus ressuscitado. O texto diz que 7 discípulos voltaram a pescar e, liderados por Pedro, lançaram as redes ao longo da noite, ao longo do mar, e não apanharam qualquer peixe. Foi uma pesca que só deu bastante trabalho e não conseguiram praticamente nada. Lembrando tudo isso, que os discípulos certamente, meio que frustrados com aquilo que aconteceu, ainda não consciente da ressurreição de Jesus, pensavam que tudo tinha acabado na cruz. Por isso, voltaram a pescar, que era o ofício que tinham antes de começar a andar com Jesus. No entanto, o texto apresenta para nós Jesus no amanhecer, lembrando já a ressurreição, a luz, a claridade, e é Jesus que vai dirigir a palavra aos discípulos. Eles vão lançar as redes e vão apanhar uma quantia enorme de peixes. Vão perceber que aquele que está ali é Jesus, o ressuscitado. É Ele que vem oferecer alimento. Eles passaram a noite pescando, conseguiram só depois que Jesus indicou o lugar, mas é Jesus que vai oferecer o alimento. O próprio texto diz que Jesus já tinha preparado a refeição para eles. Isso já nos indica que os discípulos continuaram unidos, mas sem Jesus trabalharam tanto e não produziram quase nada. A presença de Jesus, uma presença que faz com que o serviço seja mais eficiente, que a produção seja muito melhor. Depois disso, Jesus dirige a sua palavra especialmente a Pedro, que é aquele que recebeu a responsabilidade de ser o que iria dirigir a igreja de Jesus. E Jesus vai perguntar se ele o ama. Por 3 vezes há esse questionamento, e Pedro vai dizer: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Jesus quer mostrar para Pedro que, mesmo sendo ele o líder, o responsável, a liderança dele vai ser baseada não só na autoridade dele, mas sobretudo no serviço, na doação, no amor. E aí percebemos nas atitudes de Pedro, a atitude da igreja que está nascendo. Quando percebe que é Jesus, Jesus pede que tragam peixe para a refeição, Pedro vai e com muita força arrasta a rede sozinho. Ou seja, a presença de Jesus lhe deu coragem, ânimo. E percebemos também, quando Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes que eu te amo. Demonstrando assim que agora o eixo de tudo é o amor que ele aprendeu de Jesus. Isso encoraja, e percebemos acontecer todo esse ânimo de Pedro na primeira leitura, não só dele, mas os outros discípulos e seguidores de Jesus. Eles dão esse testemunho, corajados a partir da crença que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou, que Ele passou pela cruz, que Ele é o Salvador. Estão enchendo a cidade desse novo ensinamento. Isso perturbou as autoridades, por isso prenderam Pedro e os outros seguidores junto com Pedro.
e aí eles estão sendo julgados por encherem a cidade desse novo ensinamento, baseado no testemunho do Cristo que passou pela cruz e ressuscitou, mas que continua presente, ensinando que o mais importante é o amor. E aí Pedro vai dizer que é preciso antes obedecer a Deus que aos homens. E o texto vai lembrar que mesmo diante da prisão, das acusações, eles estão felizes, porque estão enchendo a cidade com esse ensinamento novo. Essa também é a nossa missão, essa também é a tarefa da igreja, de encher a cidade, de encher a comunidade com esse ensinamento, que é tão antigo, mas tão atual, que brota de Jesus, que passa pela cruz, é ressuscitado e se faz presente hoje na comunidade aqui reunida. Mesmo que diante disso, diante desse testemunho, haja situações que vão causar algum constrangimento, algum desconforto. E aí nós retomamos o salmo de hoje, que diz para nós: se à tarde vem o pranto, de manhã vem saudar-nos a alegria. Transformastes o meu pranto em uma festa. E percebemos que é isso que Deus realiza se tomarmos a mesma coragem, o mesmo dinamismo de Pedro com seus seguidores, que encheram a cidade desse ensinamento novo. Que essa palavra possa calar nos nossos corações.